Você já saiu da vida de alguém e, de repente, essa pessoa começou a agir como se você tivesse tirado o ar dos pulmões dela? Como se, sem você por perto, o mundo tivesse perdido o equilíbrio. Esse é o efeito de deixar de dançar no ritmo do caos alheio. Não é mágica, nem crueldade. É simplesmente o silêncio, entrando onde antes havia barulho, controle e distração. Quando você decide se afastar, parar de explicar, de justificar, de estar sempre disponível, o jogo muda, e muda com força. Porque o que sua ausência revela não é a falta que você faz, mas a dependência emocional, que nunca quiseram admitir. Pessoas não entram em pânico quando você chora, nem quando você desaba. Elas se desesperam quando você para de se importar, quando seu olhar perde o brilho de cobrança, quando sua presença, antes constante, vira apenas lembrança. É nesse momento que a sua ausência se torna um espelho, um daqueles que ninguém quer encarar, porque ele revela verdades que estavam escondidas debaixo da conveniência, da manipulação e do costume. Mas o que realmente acontece dentro de quem te perde? A resposta não é tão simples quanto parece. O silêncio, por si só, já é um tapa espiritual, um alerta profundo que ecoa lá dentro, bem onde as máscaras começam a derreter. A dor de perder alguém que estava sempre ali não vem só da ausência física. Ela vem da consciência de que aquele suporte nunca foi garantido e talvez nem merecido. Você não deixou de existir. Você deixou de aceitar ser palco para a peça dos outros. E é aí que tudo começa. As justificativas, as indiretas, as tentativas desesperadas de te puxar de volta. Porque você deixou de ser o figurante confortável da história dos outros e passou a ser o protagonista da sua própria narrativa. Neste vídeo, vamos explorar com clareza cirúrgica por que sua ausência machuca mais do que sua presença. Vamos falar sobre as Olimpíadas da culpa, o poder da sua calma, o silêncio como estratégia de guerra, os ensinamentos de Musashi e as verdades brutais de Carl Jung. Prepare-se, isso não é um vídeo comum, é uma despedida emocional disfarçada de sabedoria. E pode ser a virada que você precisava. Assim que você fecha a porta e se recusa a voltar, começa uma competição silenciosa, mas intensa. As Olimpíadas da culpa. Eles entram em cena como atletas emocionais de elite, competindo pelo troféu da manipulação. De repente, você é frio. Você mudou. Você não é mais o mesmo. Mas a verdade é simples e crua. Você apenas cansou de se desdobrar para manter laços que só existiam quando você fazia todo o esforço. Carl Jung dizia: as pessoas farão de tudo, por mais absurdo que pareça, para evitar encarar a própria alma. E é exatamente isso que sua ausência provoca. Ela força o outro a se olhar, a encarar o que ficou quando você parou de servir de distração, de muleta emocional. A sua saída não é uma rejeição, é um espelho. E espelhos, meu amigo, são cruéis com quem vive de ilusões. Nessa fase, você vai ouvir frases como: você pensa que é melhor que os outros, ou você era diferente antes. Mas preste atenção, isso não é sobre você. É sobre o desconforto que sua sanidade provoca em quem estava acostumado com a sua submissão emocional. Você não mudou. Você só deixou de carregar o que não era seu. E isso dói. Dói em quem sempre esperou que você fosse eterno suporte. Sua ausência virou um lembrete gritante de que aquela pessoa agora terá que lidar com os próprios monstros. E sabe o que é mais assustador nisso tudo? Elas não sabem como. Por isso atacam, culpam, distorcem. Porque reconhecer que você partiu por respeito a si mesmo é admitir que nunca houve reciprocidade real. E isso quebra o ego. Silenciosamente, você declara: não sou responsável pelas feridas que você se recusa a curar. E essa frase, ainda que não dita, ecoa com uma força que palavras nunca alcançariam. Silêncio. Essa é a arma mais poderosa que você possui. Ao contrário do que muitos pensam,
O silêncio não é ausência de reação, é a presença absoluta de decisão. Quando você para de explicar, de rebater, de discutir, você tira da outra pessoa tudo o que ela mais quer. Controle sobre a sua emoção. Discutir alimenta, explicar dá margem, mas o silêncio sufoca, ele confunde, ele desarma. Porque o silêncio diz: eu não preciso que você entenda, eu só preciso que você vá. E esse tipo de clareza emocional é raro, precioso e extremamente poderoso. A maioria das pessoas espera que você implore, chore, quebre pratos ou mande longos textos. Mas quando você apenas vira as costas com dignidade e vai embora, você atinge um nível de desapego que beira o sagrado. Esse silêncio não é frieza, é maturidade, é autoconhecimento, é o resultado de um cansaço acumulado que encontrou força para se respeitar. É dizer basta, sem levantar a voz. É se ausentar sem drama, sem alarde, sem trilha sonora triste. É apenas escolher a paz. E isso, por mais simples que pareça, é profundamente revolucionário. Porque o mundo está acostumado com quem grita, mas não sabe lidar com quem se cala. O silêncio, quando vem de um coração que já tentou de tudo, é ensurdecedor. Ele carrega tudo o que você sentiu, tudo o que você engoliu, tudo o que você perdoou em vão. E ainda assim, ele é calmo, pacífico, letal. É nesse ponto que a sua ausência se transforma não em uma fuga, mas em uma declaração de vitória, de liberdade. Musashi, o lendário samurai que nunca perdeu uma batalha, não vencia pelo grito, ele vencia pela percepção. Sua filosofia era simples e brutal. Perceba aquilo que não pode ser visto com os olhos. Isso significa que antes do inimigo atacar, ele já havia entendido suas intenções. Antes da armadilha fechar, ele já havia saído do campo de batalha. Essa estratégia se aplica perfeitamente a relações humanas. Quando você sente que sua paz está sendo ameaçada, que suas emoções estão sendo manipuladas, que suas palavras estão sendo distorcidas, o melhor movimento não é lutar, é desaparecer. Musashi não via a retirada como covardia. Ele via como inteligência, estratégia de guerra. Às vezes, continuar é se deixar destruir, e sair é sobreviver com honra. Você precisa aprender a identificar quando sua presença está sendo usada como armadilha, como isca emocional. Há pessoas que não querem você, querem o poder que têm quando te controlam. E contra isso, não há argumento. Só silêncio, só distância, só a decisão firme de não se deixar usar duas vezes. Musashi sabia que a maior força de um guerreiro está em sua mente, não em sua espada. E você também precisa saber, não é fraqueza recuar, é força, é sabedoria, é amor próprio. Você não precisa vencer todas as discussões, precisa vencer a si mesmo. Vencer a tentação de ceder por pena, por culpa ou por medo da solidão. Porque a verdadeira solidão não é estar longe dos outros, é estar perto de quem destrói você em silêncio. Carl Jung, mestre da psique humana, dizia: até que você se torne inconsciente, ele dirigirá a sua vida, e você chamará isso de destino. Sua ausência força esse despertar. Quando você sai da vida de alguém, você não leva só sua presença. Você leva a chance que aquela pessoa tinha de continuar se escondendo atrás de você. Porque, na sua presença, ela podia se dizer boa, vítima, generosa. Mas, na sua ausência, ela precisa encarar a verdade. Talvez nunca tenha amado, apenas se acostumado com o controle. Você se torna o vilão da história dela. Mas, ironicamente, a libertação da sua. E isso é um paradoxo brutal. Porque ao te perder, ela perde também a narrativa que a fazia parecer melhor do que era. Perde o disfarce. As pessoas sentem raiva, sentem culpa, sentem confusão, mas, acima de tudo, sentem impotência. Porque sua saída foi algo que elas não puderam controlar. E o que não se controla, assusta. Você não saiu porque é frio. Você saiu porque escolheu a si mesmo.
E qualquer um que faça você se sentir culpado por isso, nunca quis o seu crescimento. Da próxima vez que sentir culpa por ter ido embora, se pergunte: essa pessoa me fazia sentir visto? Ou apenas usado? E siga em frente. Não com raiva, não com ódio, mas com graça. Porque os lendários não explicam. Eles apenas saem de cena. Você não é difícil de amar. Você só estava rodeado de quem só sabia amar o que podia controlar. Seu tempo de ser acessível para o caos acabou. Agora é tempo de ser inacessível para qualquer coisa que não respeite sua alma. Se isso fez sentido para você, se inscreve no canal e compartilha com quem precisa ouvir isso.